Mil secretamente mudou nossa lista de convidados do casamento para remover minha família, depois zombou da minha prima com deficiência, então eu postei um vídeo disso e agora ela está enfrentando as consequências das próprias ações. Eu sou o Dan. Tenho 32 anos. Minha esposa, Rose F., tem 30. Ficamos juntos por 5 anos antes de decidirmos nos casar. A mãe da Rose, Glenn, minha sogra, é mãe solteira. O pai da Rose não está presente na vida dela há muito tempo. Glenn sempre se mostrou uma mãe dedicada e, na maior parte do tempo, Rose tinha uma relação decente, embora às vezes intensa, com ela. No começo, eu me dava muito bem com a Glenn. Não havia muitos sinais de que algo ruim pudesse acontecer. Tínhamos jantares, viajávamos juntos, o básico. Às vezes, ela podia ser um pouco mandona e gostava de colocar o foco nela, mas Rose lidava bem com isso, e eu achava que era só uma peculiaridade da personalidade dela com a qual eu conseguiria lidar. Começamos a planejar o casamento cerca de 1 ano antes da data marcada. Queríamos algo bonito, uma celebração com os amigos e familiares mais próximos. Estávamos pagando a maior parte do casamento do nosso próprio bolso, com uma contribuição generosa dos meus pais. Glenn também nos ofereceu ajuda financeira, que inicialmente aceitamos. Os primeiros sinais de problema apareceram com a lista de convidados. Rose e eu sentamos juntos e fizemos nossas listas. O local escolhido comportava até 150 pessoas, o que parecia mais do que suficiente. Minha lista tinha cerca de 70 pessoas. A da Rose tinha umas 60, incluindo Glenn e alguns parentes próximos. Isso deixava uma margem confortável. Mostramos para Glenn esse panorama geral. Ela comentou que queria convidar alguns amigos e familiares. Pedimos que ela nos mandasse uma lista, e veríamos o que poderíamos fazer imaginando que seriam só algumas pessoas. A primeira lista dela tinha 40 nomes. Muitas dessas pessoas eram conhecidas que Rose mal lembrava ou não via desde criança. Alguns eram amigos da própria Glenn, sem nenhuma conexão real comigo ou com Rose como casal. Explicamos que não conseguiríamos acomodar tanta gente, porque isso significaria cortar convidados da nossa própria lista, inclusive amigos e familiares meus. Glenn ficou bem irritada. Disse que, como mãe da noiva e como alguém que estava ajudando financeiramente, merecia ter uma palavra na decisão. Alegou que era importante ter as pessoas dela presentes para apoiá-la no grande dia da Rose. Tentamos chegar a um meio-termo. Conversamos e conseguimos reduzir os convidados dela para cerca de 15 pessoas que Rose achou razoável incluir, gente que tinha pelo menos alguma ligação com sua vida ao longo dos anos. Isso fez nossa contagem total de convidados chegar a 145. Perto do limite, mas ainda viável. Glenn pareceu aceitar, embora não sem alguns comentários ácidos sobre como estávamos sendo rígidos demais e que outras pessoas deixavam as mães convidarem muito mais gente. Usamos uma planilha online compartilhada para os RSVPs e organização dos assentos, a qual Glenn tinha acesso apenas para visualização, assim ela podia ver quem havia confirmado presença. Meu primo Rick, que usa cadeira de rodas por causa de um acidente de carro anos atrás, estava na minha lista desde o início. Ele é da família, somos próximos. Seu RSVP foi um dos primeiros a chegar. Chegou o dia do casamento. A cerimônia foi linda. Rose estava deslumbrante. Tudo parecia estar indo perfeitamente. O problema começou quando chegamos ao local da recepção, depois das fotos. Um dos meus padrinhos, meu grande amigo Tom, me puxou de lado. Ele estava visivelmente desconfortável. Disse que vários dos meus convidados, pessoas que haviam confirmado presença, chegaram ao local e descobriram que seus nomes não estavam na lista da entrada. A equipe do local, que estava usando uma lista impressa fornecida a eles, estava barrando essas pessoas. Fiquei confuso. Fui até a entrada. E lá estavam alguns dos meus tios e tias, do lado de fora, com cara de quem não estava entendendo nada. Disseram que tinham sido informados de que não havia espaço, que o local já estava cheio. Fui direto procurar a gerente do local. Ela me mostrou a lista final de convidados que havia recebido. O e-mail tinha sido enviado 3 dias antes, do e-mail da Glenn. Glenn aparentemente entrou em contato com o coordenador do local, disse que estava ajudando a Rose com mudanças de última hora, e mandou uma lista revisada. Eu comecei a verificar.
Cerca de 30 dos meus convidados, incluindo alguns dos meus amigos mais próximos e até mesmo parentes, não estavam presentes. No lugar deles, havia 30 nomes que eu não reconhecia. Amigos da Glenn, parentes distantes dela, pessoas que tínhamos deixado claro que não poderíamos convidar. O nome do meu primo Rick ainda estava na lista, felizmente, mas muitos outros não estavam. A gerente do local me explicou que Glenn havia dito a eles que existia um limite rigoroso de 120 pessoas por conta do código de incêndio. A capacidade original do local era de 150 pessoas, e nossa meta era chegar a cerca de 145. Após adicionar seus convidados, Glenn informou ao local que, por conta de confirmações inesperadas de última hora vindas da noiva, a lista teve que ser reduzida, e que ela estava ajudando ao fornecer uma versão atualizada, priorizando os familiares essenciais. Rose me encontrou, percebeu minha expressão preocupada e eu rapidamente expliquei o que Tom tinha me contado e o que a gerente me mostrou. Ela ficou completamente horrorizada. Parecia que ia vomitar. Ela foi imediatamente confrontar Glenn, que já estava dentro do salão, conversando animadamente com seus novos convidados. A primeira reação de Glenn foi negar descaradamente. Disse que não sabia do que Rose estava falando. Mas, quando Rose insistiu e mostrou o e-mail no celular da gerente, Glenn mudou de história. Ela então começou a falar em voz alta, para que seus amigos ouvissem, dizendo que o local tinha tido um problema de capacidade de última hora e que ela fez o melhor possível para salvar a situação, garantindo que os parentes mais próximos de Rose estivessem presentes. Afirmou que precisou tomar decisões difíceis e que tudo não passou de um mal-entendido, que eu estava exagerando. Disse até que tentou me ligar, mas não conseguiu. Não havia nenhuma ligação perdida no meu celular. Rose ficou furiosa e começou a chorar. Disse a Glenn que ela não tinha esse direito. As duas começaram uma discussão acalorada, mas num tom baixo. Rose tentou fazer com que o local liberasse a entrada dos meus convidados que tinham sido barrados, mas muitos já tinham ido embora, profundamente ofendidos e envergonhados. Conseguimos trazer alguns que ainda estavam por perto, mas tudo ficou caótico e horrível. O clima ficou imediatamente pesado para mim e minha família, que já sabia o que tinha acontecido. Meus pais estavam extremamente chateados, mas tentaram manter a compostura por nossa causa. A recepção continuou, mas parecia uma farsa. Então vieram os brindes. Meu padrinho fez um discurso adorável. Meu pai disse algumas palavras lindas. Depois foi a vez da Glenn. Ela já estava visivelmente bêbada. Estava bebendo vinho sem parar desde que chegou. Ela pegou o microfone, deu uma cambaleada e começou o que só posso descrever como uma difamação disfarçada de discurso de brinde. Começou com comentários passivo-agressivos, insinuando que algumas pessoas, claramente se referindo a mim e à minha família, não compreendiam os sacrifícios que uma mãe faz. Depois passou para a zombaria direta. Fez uma piada sobre o longo casamento dos meus pais, dizendo que era entediante. Zombou da minha profissão. Então, apontou para o meu primo Rick, que estava sentado numa mesa perto da frente. Disse algo como: "E olha só, até o primo do Dan, o Rick, conseguiu rolar até a cerimônia." Não tínhamos certeza se o local era acessível bastante para sua grande entrada. Ela então fez uma dancinha ridícula, riu de si mesma e alguns dos amigos dela riram também. Os pais do Rick ficaram furiosos por terem presenciado aquilo. "Chega!" Pedi à DJ que colocasse uma música. Ela ficou surpresa, mas depois entendeu. O restante da recepção foi um borrão de tentativas de conter o estrago e pedidos de desculpas silenciosos à minha família. Muitos dos meus convidados que conseguiram entrar estavam confusos com tantos rostos desconhecidos, e outros tinham ouvido o que aconteceu na porta e estavam revoltados por nós. Rick e seus pais foram embora logo após o brinde da Glenn. Rose passou boa parte da noite inconsolável, trancada na suíte nupcial. Eu passei a maior parte do tempo tentando acalmar minha família e sentindo uma raiva que raramente experimentei na vida. Na manhã seguinte, Rose e eu conversamos. Não havia muito o que dizer, na verdade. Nós dois estávamos de acordo. Glenn havia sabotado deliberadamente o dia do nosso casamento, humilhado minha família e demonstrado um nível de crueldade estarrecedor. Rose disse que não reconhecia a mulher em que sua mãe havia se transformado, ou talvez nunca tivesse percebido quem ela realmente era antes. Decidimos cortar completamente o contato com Glenn. Bloqueamos o número dela,
todas as redes sociais, tudo. Glenn, é claro, não aceitou isso numa boa. Ela começou a ligar para amigos da Rose, parentes distantes, tentando se fazer de vítima. Dizia que nós havíamos exagerado por causa de algumas piadinhas inofensivas e um simples erro na lista de convidados. Alegou que Rose estava sendo manipulada por mim, que eu havia feito uma lavagem cerebral nela. As semanas seguintes foram uma enxurrada de mensagens de Glenn, enviadas por qualquer um que ainda estivesse disposto a repassá-las. Macacos voadores, como dizem. Ela mandava e-mails chorosos, que iam direto para o spam, mas que Rose checou uma vez, por pura curiosidade. Enviava mensagens de voz para os antigos números da Rose e até tentou aparecer no nosso apartamento, mas o porteiro a impediu de entrar, conforme nossas instruções. Mantivemos uma política firme de zero contato. Foi difícil para Rose, mas ela estava determinada. A traição havia sido profunda demais. Cerca de 2 meses depois do casamento, Glenn conseguiu piorar ainda mais a situação. Começou a postar indiretas cheias de autopiedade nas redes sociais, falando sobre ter sido abandonada por seu único filho e sobre como algumas famílias não valorizam o amor de mãe. Depois, ficou mais direta, começou a insinuar que eu era controlador, que estava isolando a Rose, e que ela estava preocupada com a filha. Ela contava uma versão deturpada da história para quem quisesse ouvir, dizendo que cometeu um pequeno deslize na lista de convidados por estar estressada e que o brinde dela, feito com um bom humor, foi interpretado de forma exagerada por pessoas muito sensíveis. Glenn tentava reescrever toda a narrativa, nos pintando como os cruéis, os irracionais. A gota d'água veio quando uma amiga distante da Rose ligou chorando, dizendo que Glenn contou a ela que nós é que havíamos desconvidado os amigos da Glenn de última hora e que eu tinha abusado verbalmente dela na recepção, deixando-a nervosa durante o discurso. Nada poderia estar mais longe da verdade. Mas eu tinha provas. Um amigo meu, prevendo que Glenn talvez perdesse o controle se bebesse demais, filmou discretamente os discursos com o celular. No dia seguinte ao casamento, ele me mandou os vídeos, mais como uma piada, tipo você acredita nisso? O vídeo mostrava claramente o estado de embriaguez da Glenn, os comentários debochados sobre minha família e, especialmente, os comentários cruéis que ela fez sobre o Rick, seguidos da expressão arrasada dele, e da risada insensível dela. Mostrava também eu pegando o microfone dela com calma, sem levantar a voz. Depois de saber das últimas mentiras que Glenn tinha contado à tia da Rose, eu fiquei completamente fora de mim. Rose estava arrasada por ver a própria mãe espalhando tantas mentiras. Então, eu fiz algo. Postei um trecho do vídeo do brinde da Glenn, especificamente a parte em que ela zomba do Rick, na minha rede social privada, visível apenas para amigos e familiares. Não acrescentei muito comentário. Escrevi algo como tem circulado muita desinformação sobre o que aconteceu no nosso casamento, aqui está um pequeno exemplo do comportamento da Glenn durante o brinde. Isso aconteceu depois que ela alterou nossa lista de convidados sem nossa permissão, removendo metade da minha família e dos meus amigos. A reação foi imediata. Muitos familiares, especialmente do lado da Rose, que só tinham ouvido a versão da Glenn, ficaram horrorizados. Eles finalmente viram a verdade. As tentativas de Glenn de gerar simpatia se voltaram contra ela. Ela foi exposta. Tentou dizer que o vídeo havia sido editado ou tirado de contexto, mas era visivelmente uma gravação crua e contínua. Agora, Glenn está efetivamente banida de todos os eventos familiares mais amplos por consenso geral. Tios, tias e primos do lado da Rose disseram a ela que estão chocados com o comportamento da mãe. Rose não dirigiu uma única palavra a Glenn desde o dia do casamento. E depois que o vídeo foi divulgado, Glenn encerrou sua campanha pública, provavelmente por vergonha e pela total falta de apoio restante. É por isso que estou escrevendo esta atualização. Por causa daquele vídeo. Obrigado a todos que leram minha postagem original e comentaram. Li cada comentário. Sou grato pelo apoio e pelas diferentes perspectivas, mesmo aquelas que questionaram minhas ações. Isso me deu muito em que pensar, embora, no fim das contas, minha posição não tenha mudado tanto. Várias pessoas pediram esclarecimentos, então vou tentar abordar os principais pontos aqui. Meu primo Rick. Rick tem 28 anos. O acidente que o deixou em uma cadeira de rodas aconteceu quando ele tinha 19. Ele é uma pessoa incrivelmente resiliente, bem-humorada, mas já enfrentou muitas situações difíceis por causa da insensibilidade alheia.
Crescemos juntos. Ele é mais como um irmão para mim. Toda a minha família o protege muito. Foi inacreditável ver Glenn zombando dele com tanta maldade. Depois que ele e os pais foram embora da recepção, meu tio, o pai dele, me ligou no dia seguinte. Estava furioso com Glenn, mas me pediu para não deixar que aquilo arruinasse ainda mais o nosso dia. Segundo minha tia, Rick ficou mais quieto por alguns dias, mas depois disse que não queria que os pais se preocupassem. Ele já lidou com valentões antes. Quando contei a ele, bem depois, que eu tinha postado o vídeo, ele só respondeu: ótimo. Tem gente que só aprende com consequências. A gestão da lista de convidados. Usamos uma planilha colaborativa no Google. Rose e eu listamos nossos convidados, depois reservamos um número específico para Glenn. Ela queria 40 nomes, depois de muita conversa, esse número foi reduzido para 15. Demos a ela acesso apenas como visualizadora, para que pudesse acompanhar as confirmações. Toda a comunicação com o local do evento era feita por nós. Glenn não deveria ser intermediária em nada. A alegação dela de que ligou para o local para ajudar com mudanças de última hora é completamente inventada. Ela nunca teve essa autoridade. O e-mail com a lista alterada saiu do e-mail pessoal dela, enviado diretamente para a coordenadora do evento, que, ao que tudo indica, não pensou em nos consultar novamente, ou talvez Glenn tenha sido convincente o bastante ao se passar por alguém prestativa. Mais tarde, descobrimos que Glenn havia ligado algumas vezes para a coordenadora na semana anterior, fazendo perguntas e tentando parecer envolvida, provavelmente para não levantar suspeitas quando enviasse a lista final. O que Rose sabia antes? Nada. Rose não fazia ideia de que a mãe dela seria capaz de algo assim. Ela ficou tão surpresa e devastada quanto eu. Glenn tinha sido um pouco insistente no início com relação aos convidados, mas Rose acreditava que elas haviam chegado a um acordo firme. A ideia de que sua própria mãe alteraria, pelas costas, a lista de convidados do nosso casamento, excluindo metade da minha família, era algo inconcebível para ela. Rose confiava nela. E essa confiança foi destruída. A desculpa do limite de espaço. Totalmente falsa. O contrato com o local estabelecia claramente uma capacidade para 150 pessoas. Nunca houve nenhuma mudança repentina ou inesperada. Quando Rose confrontou Glenn durante a recepção, ela primeiro negou tudo. Depois, começou a falar em voz alta que o gerente do local a teria informado, naquela mesma manhã, sobre uma nova limitação de 120 pessoas devido a uma mudança de última hora nas regras de segurança contra incêndio. Ela alegou que precisou agir rápido para salvar o dia e garantir que os convidados mais importantes pudessem estar presentes. Mais tarde, conversei com a gerente do local e ela confirmou que Glenn havia dito que nós pedimos a redução da lista para 120, e entregou a nova lista como sendo a versão final autorizada pelo casal. Ou seja, Glenn mentiu até o fim, para todos. Ela agiu pelas nossas costas e destruiu o que deveria ter sido um dos dias mais felizes da nossa vida. Glenn colocou os dois lados um contra o outro, tomando decisões sozinha na última hora. Quando Rose descobriu, ela chorava, mas estava furiosa. Foi comigo imediatamente até a gerente do local e exigiu que respeitassem a nossa lista original de convidados. A gerente pediu desculpas, mas explicou que já havia organizado tudo com base na lista que Glenn havia enviado e que alguns dos meus convidados já tinham sido dispensados. Rose então pegou o telefone na hora, ligou para alguns dos meus parentes que haviam sido barrados, pediu desculpas repetidas vezes e implorou para que voltassem, caso ainda estivessem por perto. Alguns voltaram, mas o estrago já estava feito. Outros ficaram profundamente magoados e, para ser honesto, eu não os culpo. Durante a recepção, no primeiro confronto, Rose disse a Glenn em termos claros: o que ela fez foi imperdoável. A culpa pública de Glenn. Ela começou a fazer isso principalmente pelo Facebook e por telefonemas aparentes. No Facebook, surgiram postagens vagas do tipo: uma mãe dá tudo pelo filho e, mesmo assim, é deixada de lado quando aparece alguém novo. Ou, tão triste quando famílias se destroem por causa de mal-entendidos e ingratidão. Com os familiares, ela era mais direta. Montou uma narrativa em que se colocava como uma mãe atenciosa e prestativa, cujos esforços foram mal interpretados. Disse que eu controlava Rose, que tínhamos vergonha das amigas que ela queria trazer, e que o discurso dela era só uma brincadeira leve, que minha família é extremamente sensível a não soube aceitar.
Ela chegou a contar a uma das tias da Rose que eu havia gritado com ela na recepção, uma mentira completa. Onde o vídeo foi postado. Eu publiquei um clipe de 45 segundos, a parte relevante do brinde, em que ela debocha do Rick e da minha família, na minha própria página do Facebook. Minhas configurações de privacidade são restritas a amigos e familiares. Isso inclui a maioria dos meus parentes e vários membros da família da Rose que já estavam conectados comigo ou que passaram a me seguir depois do casamento. Não foi uma postagem pública para toda a internet, foi direcionada às pessoas que Glenn estava tentando manipular com suas mentiras. Sobre o impacto. Lendo os comentários, muitos de vocês confirmaram o que eu já sentia: as ações de Glenn foram uma traição profunda e intencionalmente destrutivas. Decidi postar o vídeo quando percebi que a campanha de mentiras dela estava machucando muito a Rose e estava enganando, com sucesso, alguns familiares que não presenciaram os fatos com seus próprios olhos. Rose chegou a considerar fazer uma declaração pública, mas ela estava tão abalada que eu não podia deixá-la carregar esse peso sozinha. Glenn estava contando com o fato de que as pessoas só ouviriam o lado dela ou da parte da família que a apoiava. Sobre perdoar Glenn. Meu raciocínio era simples. Glenn fez um espetáculo público no nosso casamento, humilhando minha família. Depois, iniciou uma campanha pública de difamação, espalhando mentiras e se fazendo de vítima. Minha resposta, postar o vídeo, também foi pública, mas restrita ao nosso círculo compartilhado. Usei as próprias palavras e ações dela como prova inegável. Não se tratava de vingança no sentido de querer causar sofrimento. O objetivo era interromper a narrativa prejudicial com a verdade, de forma clara. Era proteger a Rose de mais manipulações e mostrar à nossa família o que realmente aconteceu. A decisão de postar o vídeo já havia sido tomada antes da minha primeira postagem aqui. Desde então, mantivemos firme nossa política de nenhum contato com Glenn. Depois que o vídeo começou a circular, Glenn tentou entrar em contato com Rose uma única vez, usando um novo endereço de e-mail. A mensagem era cheia de acusações, vitimismo e exigências de que pedíssemos desculpas por tê-la envergonhado publicamente. Ela acusou Rose de permitir que eu destruísse a família dela. Rose leu, me mostrou e depois apagou o e-mail sem responder. Reforçamos os bloqueios para qualquer número ou perfil novo que ela pudesse criar. Meus pais também enviaram uma carta formal para Glenn. Foi uma mensagem curta, direta e firme. Disseram que o comportamento dela foi repreensível, que ela não era mais bem-vinda na casa deles nem em qualquer evento familiar, e que esperavam que cessasse imediatamente qualquer tentativa de contato comigo ou com Rose. Essa foi uma iniciativa deles, mas nós apoiamos totalmente. O impacto imediato do vídeo. O vídeo, ao se tornar semipúblico entre amigos e familiares, teve um efeito dramático. Vários parentes da Rose, que antes haviam expressado alguma simpatia por Glenn, ligaram para ela pedindo desculpas. Disseram que não tinham ideia de que a situação fosse tão grave e ficaram chocados com a crueldade demonstrada por Glenn no vídeo, especialmente com o Rick. Alguns chegaram a sugerir que ela devia estar bêbada ou que havia algum mal-entendido, mas essas desculpas sumiram quando viram com os próprios olhos. O irmão de Glenn, tio da Rose, ligou para ela. Ele estava claramente indignado com a irmã. Contou que teve uma conversa muito séria com Glenn, dizendo que o comportamento dela era vergonhoso e que ela precisava repensar seriamente sua vida. Disse ainda a Rose que, apesar de amar a irmã, ele e a esposa iriam se afastar significativamente dela no futuro próximo, não queriam mais ser associados a esse tipo de comportamento. O silêncio de Glenn. Após aquele e-mail carregado de raiva, Glenn desapareceu. Suas redes sociais, que antes eram bem ativas, ficaram completamente paradas. Ouvimos alguns relatos, vindos dos poucos parentes que ainda mantêm algum contato relutante com ela por conta de obrigações com familiares mais velhos, de que ela está furiosa, envergonhada e tentando convencer quem ainda quiser ouvir que o vídeo foi forjado ou manipulado. Mas ninguém acredita nisso. O alívio de Rose. Depois que o vídeo veio à tona e a verdade foi revelada, Rose sentiu um enorme alívio. O estresse de ser pintada como vilã pela própria mãe, e por quem acreditava nela, foi sufocante. Ter familiares que finalmente a compreendem e a apoiam tem sido algo profundamente reconfortante. Ela ainda está magoada com tudo que a mãe fez. Existe um processo de luto pela mãe que ela achava que tinha. Mas a decisão de manter Glenn fora da vida dela está mais firme do que nunca.
Rose disse que sente como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, mesmo com toda a tristeza envolvida. As tentativas de Glenn de semear discórdia fracassaram quando as evidências se tornaram inegáveis. As pessoas tomaram partido e a grande maioria ficou ao lado da verdade. Atualização 2. 2 anos após a postagem original, aproximadamente 1 ano e 10 meses depois da primeira atualização. Já se passaram quase 2 anos desde o casamento, e cerca de 1 ano e 10 meses desde minha última atualização aqui. Muita coisa aconteceu desde então. Ou talvez o que tenha acontecido foi que o nível da água ao redor de Glenn simplesmente baixou, deixando-a sozinha em uma ilha deserta que ela mesma construiu. Glenn continua completamente fora das nossas vidas. Rose não fala com ela desde o dia do casamento. Eu também nunca mais tive contato. A regra do sem contato foi mantida de forma absoluta. Nos meses que seguiram o episódio do vídeo, Glenn aparentemente tentou, em vão, se reerguer não diretamente conosco, mas tentando se movimentar dentro do círculo mais amplo da família. Soubemos por terceiros que ela tentou organizar uma reunião familiar para esclarecer as coisas, mas todos recusaram. Também mandou cartões de aniversário exageradamente sentimentais para alguns primos da Rose, provavelmente tentando reabrir algum canal de contato mais simpático. Essas tentativas foram recebidas com educação, mas com firmeza. Os danos causados pelas atitudes dela no casamento e a confirmação através do vídeo foram profundos demais para serem ignorados. O irmão de Glenn, tio da Rose, manteve um contato mínimo com ela, mas por um senso de responsabilidade caso aconteça alguma emergência grave. Mas o relacionamento entre eles, ao que tudo indica, é extremamente tenso. Ele e a esposa, por outro lado, se aproximaram muito mais da Rose, oferecendo a ela um vínculo familiar acolhedor e constante, o que tem sido uma consequência muito positiva. O primeiro aniversário da Rose depois do casamento foi particularmente difícil. Foi a primeira vez que ela não recebeu nem um telefonema nem um cartão da mãe, já que Glenn estava bloqueada e sabia que qualquer tentativa de contato seria ignorada. Rose ficou triste. Também passamos por outros momentos familiares importantes, feriados, aniversários e uma data especial dos meus pais. Glenn não esteve presente em nenhum deles. Sua ausência não foi exatamente um tema de conversa, exceto por talvez um comentário breve e melancólico entre parentes mais velhos sobre como é triste que ela tenha causado isso a si mesma. Ninguém tentou nos pressionar a uma reconciliação. Acho que o vídeo serviu como um bloqueio permanente contra qualquer tentativa de relativizar o que aconteceu. Por mais que ela seja a mãe da Rose, é difícil defender alguém cuja crueldade ficou registrada de forma tão clara. De vez em quando ouvimos algumas notícias sobre Glenn por meio do tio da Rose. Ela parece estar bastante isolada. Muitos dos amigos que ela havia convidado para o casamento, em detrimento dos nossos convidados, aparentemente se afastaram depois, agora que ela não é mais a figura divertida e festeira, e sim alguém associada a um escândalo familiar marcante. Ela continua amargurada, ao que parece, e ainda se considera vítima de tudo. Mas hoje, ela já não tem mais uma plataforma para espalhar essa narrativa, a não ser talvez um círculo muito pequeno e cada vez menor. Até onde sabemos, ela não fez mais nenhuma tentativa de nos difamar publicamente ou de atacar nossa família. A divulgação do vídeo encerrou isso de vez. Quanto ao meu primo Rick, ele está bem. Ele valorizou o fato de termos tomado uma posição firme. Disse que os comentários de Glenn, embora tenham sido dolorosos, foram ainda mais chocantes pelo contexto, o nosso casamento e por terem vindo da mãe da Rose. Mas Rick conhece seu valor, e sabe que a incapacidade de Glenn de enxergá-lo é um problema dela, não dele. Ele tem participado de todos os nossos encontros familiares desde então, sempre recebido com o amor e o respeito que merece. O incidente nos deixou ainda mais protetores em relação a ele e mais atentos à crueldade casual que algumas pessoas conseguem exercer. E é assim que as coisas estão hoje. A vida seguiu em frente. Nosso casamento está forte. A decisão de tirar Glenn das nossas vidas foi drástica, sim, mas absolutamente necessária para nossa paz e bem-estar. Não pretendo publicar mais atualizações sobre isso. Não há mais o que dizer. Ela saiu das nossas vidas e é onde vai continuar. Agradeço mais uma vez a todos que deram sua opinião e apoio quando tudo ainda era recente. Saber que não estávamos loucos por reagir da forma que reagimos foi, e continua sendo, um grande conforto.